Testemunho de casamento restaurado. Você vai ouvir agora aquele testemunho onde você pensa assim, Senhor, não tem como agir. É um testemunho impactante, onde Deus fez, onde Deus transformou, para que você entenda que Deus ele é capaz de fazer muito mais do que nós somos capazes de pedir ou imaginar. Às vezes você está no deserto e você tem se contentado, nivelado por baixo, você tem pedido, Senhor, traz meu marido de volta, Senhor, traz a minha esposa de volta, e Deus quer fazer mais, Deus quer ir lá além das nossas expectativas. Essa irmã, essa querida, a Vânia, ela teve ousadia, ela acreditou e Deus surpreendeu de uma forma sobrenatural. Gente, tenha certeza, escute até o final, porque você vai se surpreender com o belo presente que Deus proporcionou para eles nesta restauração. Veja como Deus ele é maravilhoso, é um Deus da vida, é um Deus que transforma. Quando parecer tudo impossível, quando você achar que não tem jeito, corre aqui, escuta esse testemunho e com certeza o Senhor vai falar de forma sobrenatural no seu coração. Veja até o final, deixa o seu like, se inscreva no canal e se você está cansado, desanimado, venha fazer parte dessa família, tenha certeza. Deus é um Deus de família, Deus é um Deus que não quer famílias destruídas, nem dentro nem fora de casa, porque Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. A paz de Jesus e o amor de Maria. Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje eu venho para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que Deus fez e tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu desejo levar uma palavra de perseverança, esperança para quem está buscando a restauração da família, a restauração do casamento. Eu desejo transmitir um pouquinho de amor, um pouquinho de ânimo para que você não desista da sua família, porque Deus quer a família unida. Deus construiu a família para continuar unida, para ficar unida. E muitas vezes a gente se vê numa situação que não está assim, a gente pensa que Deus não quer. E não é verdade. Deus faz tudo. A gente pode não estar vendo agora, mas lá na frente a gente vai entender o propósito de cada situação que a gente passa, que tudo é Deus preparando para trazer para a gente o milagre lá na frente, para nos abençoar da maneira correta, nos ensinar como que a gente deve ser como família, né? Eu me chamo Vânia, vou contar um pouquinho da minha história, são muitos detalhes, mas vou tentar ser breve. Eu me casei muito jovem, com 18 anos. A gente estava completamente apaixonados, doido para casar. Meu marido era um ótimo namorado, um namorado perfeito, né? Mas logo no começo do casamento começaram os problemas, porque acredito eu, pela minha idade, meu esposo é 10 anos mais velho que eu, pela minha idade eu era muito imatura. Casei na esperança de ser perfeito, de ser um mar de rosas, que a nossa vida seria só alegria. E logo no começo eu vi que não era assim e fui cada dia mais desgostando daquela vida. Não era o que eu pensava, não era o que eu queria, mas não era uma vida ruim. Meu esposo sempre foi muito carinhoso, nunca desconfiei de ter outra pessoa na vida dele, muito presente, mas eu desejava mais. Eu queria que a atenção dele fosse toda voltada para mim, que a vida dele girasse em torno da minha vida. E não é assim. Então eu comecei a reclamar, a brigar. Tudo era motivo para eu reclamar, para eu cobrar. E nisso ele ia se afastando, porque ele não gosta de discussões, para evitar briga. Ele se afastava, aí ele saía. Quando voltava era pior, porque aí que eu brigava mesmo. E a gente foi levando assim. Nem eu estava feliz, nem ele estava feliz. Mas ele sempre quieto, né? Fazendo a parte dele de esposo. E eu cobrando, exigindo tudo perfeito, brigando, reclamando. Até que com 3 anos de casados eu engravidei e foi uma bênção de Deus na nossa vida.
Nós temos um menino. Eu pensei que ia melhorar as coisas e não melhorou, porque mesmo com a responsabilidade de um filho, eu continuei aquela mulher rixosa, a esposa briguenta que reclamava de tudo. Aí já era mais cobrança em cima do meu esposo, porque ele tinha que ser o pai perfeito. Ele tinha que ter as ações que eu imaginava na minha cabeça. Ele teria que fazer, e como ele não fazia, era motivo de briga. E isso foi sempre motivo para ele ir afastando de mim. A gente foi ficando junto, mas não éramos felizes, nem eu nem ele. E a gente foi levando essa vida de brigas por mais 10 anos. Quando meu filho completou 10 anos, a nossa vida estava insuportável dentro de casa. Nossa convivência já não era mais possível. Era só briga. Tudo que meu esposo fazia me enchia de raiva, me enchia de vontade de brigar. Eu pensava que eu falando, eu ia convencer ele que ele estava errado. Eu falando, eu ia mostrar para ele como que ele deveria ser. E ele já não ficava quieto mais. Ele já se defendia com palavras mais duras, mais pesadas, para tentar me mostrar que não era aquilo, não era daquele jeito que eu queria. E estava afetando demais nosso filho com 10 anos. Começava a parar pra gente, falar pra gente parar de brigar, para eu parar de discutir. Então, e toda vez que a gente discutia, meu esposo ameaçava ir embora de casa. Ele chegou a ir embora. Nesses 10 anos, ele foi embora 2 vezes de casa. Uma vez eu fui atrás e outra vez ele ficou 3 dias fora de casa, depois voltou. Mas toda discussão ele ameaçava sair de casa, falava que queria se separar porque não aguentava mais aquela situação. E aquilo me dava um desespero tão grande, mas tão grande, que o dia que ele falava isso eu não comia, eu não dormia, mal eu conseguia trabalhar. Mas chegou um dia que, no meio da discussão, ele falou que ia embora. Eu falei, então vai, que eu não aguento mais. Eu já não aguentava mais aquela situação. E ele saiu, foi num domingo, ele saiu, arrumou uma casa e foi embora, morar sozinho. O meu mundo caiu. Eu sabia que aquilo era necessário, porque já não dava mais pra gente conviver junto na mesma casa. Mas eu fiquei tão desesperada. Eu não tenho palavras para contar a minha dor, o meu sofrimento. Mas naquele dia, abraçada com meu filho, eu pedi para Deus não me abandonar. Eu pedi para Deus me ensinar com essa situação o que que era necessário para eu mudar essa situação. Eu pedi para Deus me transformar, transformar o meu esposo, onde tivesse o erro, onde tivesse as atitudes erradas, que for, perdão, fosse em mim ou no meu esposo, que Deus nos mostrasse, nos moldasse da maneira correta e me desse força para ficar com meu filho. É, apesar que nesse tempo todo eu nunca tinha me afastado da igreja, eu estava ali dentro da igreja católica, eu servia na, na pastoral do dízimo, na equipe de liturgia, sempre ajudando na igreja. Eu estava fazendo um curso de formação. Meu esposo me apoiava em todo o trabalho que eu fazia na igreja, mas eu ainda não conhecia o verdadeiro amor de Jesus. Foi nesse deserto que eu conheci. E Deus foi me mostrando, foi me dando forças. Em cada dia que passava, eu pedia a Deus, eu dobrava meu joelho, chorava, abria meu coração para Deus. Eu implorava para Ele que eu não queria perder minha família, que família para mim era muito importante, que se Deus permitiu que a gente se casasse, tivesse um filho, que Ele não permitisse que a gente vivesse separado. 2 vezes eu tentei convencer meu marido de voltar para casa, mas ele falava para mim: não é hora, a gente não dá certo junto, é melhor a gente ficar separado, vai ser melhor para nós, senão vai chegar numa situação que não tem como.
E nesse tempo eu mexendo no celular, ouvi alguns testemunhos de casamento restaurado no YouTube e aquilo me intrigou. Eu falei assim, mas se é possível, por que que o meu não é possível? E fui adentrando nesse mundo de busca pela restauração do casamento. Conheci a Débora, entrei no grupo dela no WhatsApp, conheci outros canais de restauração também, mas a Débora me ajudou muito. Eu fui seguindo as orientações dela, fui aprendendo a como orar, como pedir a Deus para que Ele restaurasse a minha família. Comecei a seguir ela na hora da misericórdia, às 3 horas da tarde. E num dia ela fez uma oração tão linda que foi para mim. Ela falou comigo através daquela oração. E naquele momento ela disse para ficar tranquila, não desesperar, esperar o tempo de Deus, porque eu tinha pressa, eu queria para hoje o resultado das minhas orações. Ela disse que não era para ficar se rebaixando tanto, me humilhando pro meu esposo, porque eu tenho meu valor. Eu não sou uma qualquer, eu tenho meu valor. E era para mim mostrar para ele que eu também tinha o valor, que e ficar na minha, só orando, esperando ele, que ele ia abrir os olhos, que Deus ia abrir os olhos dele para ele ver, para ele reconhecer a esposa valorosa que eu era. Porque afinal, eu sempre fiz de tudo para agradar ele. De tudo, eu era uma boa dona de casa, eu trabalhava fora, todo o dinheiro era para nossa família, para dentro de casa. Eu era uma excelente mãe. E para mim, meu esposo não me valorizava. Mas eu que não enxergava que ele valorizava sim, mas eu queria mais. Então, a partir desse dia, eu não me recordo a data correta, mas que a Débora falou diretamente para mim naquela hora, às 3 horas da tarde. Eu guardei aquilo no meu coração e senti mais o desejo de me arrumar mais, cuidar ainda mais da minha casa. Meu esposo nem entrava dentro da minha casa, ele só vinha no portão pegar meu filho. E evitava até me ver, porque ele sabia que se eu encontrasse com ele, eu ia começar a falar, pedir, implorar para ele voltar para casa. Até que um dia eu saí no portão, entreguei nosso filho, conversei com ele algumas coisas, questão do nosso filho, saí alegre, arrumada, ali no portão, mas não toquei em assunto de separação, de volta, e ele já me olhou com olhos diferentes. E eu voltei para a igreja, porque nesse tempo eu tinha dado uma afastadinha. Eu voltei, procurei de novo a igreja, mergulhei de cabeça nos serviços, no, no- passei a fazer parte da pastoral da saúde e outros movimentos da igreja. Conversei com o padre me apoiou muito, me acalmou. Ele disse que Deus é um Deus de família, mas que Deus não quer uma família destruída dentro de casa, nem fora. E que para Deus fazer a obra, muitas vezes é preciso desmanchar o que está errado. E isso nos parece mal, mas é preciso para Deus restaurar, é preciso esse tempo. Então, procurei outras pessoas na minha igreja que me ajudaram muito, tive apoio de muitas pessoas e entramos em oração. Eu e mais duas amigas em oração, em jejum. E Deus foi abençoando, que foi acalmando meu coração, foi acalmando o coração do meu esposo. Ele já começou a vir, a conversar mais comigo. E eu sempre alegre, bem arrumada, arrumava bem meu filho para entregar para ele, falava bem do meu esposo para o meu filho. E nisso passaram-se 8 meses. O Natal foi um Natal muito difícil para mim, mas enfim,
E naquele ano eu conheci o significado de Natal, que mesmo com todas as divergências que a gente tiver na vida, o importante é Deus. E Deus estará sempre com a gente, sempre esteve comigo, nunca me abandonou. Porque para eu suportar aquele tempo que eu passei, foi por Deus. Foi muito sofrimento, muita luta, muita batalha. Deus começou a me dar sinais durante as minhas orações de que tudo ia ficar bem. E eu fui confiando, confiando. Até que em janeiro eu já percebi que daquele jeito estava muito melhor do que quando meu esposo estava em casa e a gente brigando. E eu conversei com Deus. Falei para ele que meu desejo era minha família restaurada, meu esposo dentro de casa, mas que a paz entre nós era mais importante. A gente estava em paz, convivendo bem. Então aquilo encheu meu coração de alegria e eu fiquei assim transbordante. Eu voltei a engordar porque eu emagreci 9 quilos durante os primeiros meses da separação, né? Minha família sempre acolhendo ele, a família dele também sempre me acolhendo, nunca me viraram as costas. Isso foi muito importante para mim. Até que no dia 1º de fevereiro, exatamente 9 meses depois que ele saiu de casa, assim como num sonho, eu vi que eu estava chorando num sonho, chorando, e ele aparecia para mim, meu esposo aparecia para mim e falava: "Por que que você está chorando? Não precisa de ficar chorando. Eu só estou esperando fazer 9 meses para eu voltar para casa." E foi exatamente nesse dia que fez 9 meses que meu esposo tinha saído de casa. Ele me mandou uma mensagem bem de manhãzinho querendo conversar comigo. Veio na minha casa, eu não acreditava. Ele falou que estava com saudade do nosso filho, com saudade de nós. Eu não sabia o que eu falava para ele. Na verdade, eu não estava preparada. Ele falou que viu a minha mudança, viu o quanto eu me transformei e que estava disposto a tentar, mais uma vez, restaurar o nosso casamento. Eu confesso que naquele momento eu queria gritar, eu queria correr, eu queria pular, mas eu fiquei em silêncio, como eu aprendi nesse tempo. Eu fiquei em silêncio e concordei com ele. Ele foi embora para a casa dele, falou que a gente ia conversando por uns dias. Quando ele saiu, eu só sabia chorar e agradecer a Deus. E pedir para Deus me ensinar, me mostrar como é ser a mulher sábia dentro de casa, a mulher, a esposa sábia, a mãe sábia. Eu já tinha aprendido muito nesse tempo, muito mesmo, porque eu mergulhei de cabeça em oração, em jejum, em aprendizado, ouvi muito testemunho de casamento restaurado, ouvi muito os conselhos da Débora, de outros canais também, me ajudaram muito. Eu enxergar onde que eram meus erros, enxergar tudo que eu fazia de errado, que eu não valorizava o esposo maravilhoso que eu tenho. E nesse tempo eu me fechei ainda mais em oração. E meu esposo foi se aproximando, vinha em casa, almoçava com a gente, jantava. Ficou assim por um mês, até que ele decidiu voltar para casa. E eu posso contar para vocês, a partir do dia que ele voltou para casa, eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Não é fácil, porque a gente mudar umas atitudes que a gente teve a vida inteira. Apesar que eu não tive esse exemplo dentro de casa, porque meus pais são. Eu nunca vi eles discutindo, são uma família exemplo, mas eu não segui o exemplo da minha mãe. Então, não é fácil para eu mudar todas aquelas atitudes que eu tive durante todos esses anos de brigas, de discussões. Mas Deus tem me moldado, Deus tem me transformado, me mostrado a hora certa de falar, a hora certa de calar. É uma luta todos os dias,
para eu não voltar a ter as mesmas atitudes, os mesmos erros. Meu esposo voltou para casa e Deus preparou cada dia, cada momento para que fosse maravilhoso a nossa vida. Eu, nesse tempo de deserto, pensei, pedi para Deus que, se fosse desejo de Deus que a gente tivesse mais um filho, eu estava aberta. E quando meu esposo voltou para casa, ele também disse a mesma coisa, que ele também estava pensando que, se Deus permitisse, a gente poderia arrumar um outro filho. E no primeiro mês, Deus já enviou um pacotinho para a gente. Uma menina, meu esposo tinha um desejo de ter uma menina. Ela já nasceu, já está com 2 meses. A coisa mais linda do mundo é a cara do pai, os olhos azuis igual do pai. E é assim, ela, ela é fruto da restauração do nosso casamento. Ela é fruto das minhas orações, da minha entrega. Ela é fruto do amor de Deus por nós, da misericórdia de Deus por nós. Ela veio para selar a restauração do nosso casamento. Hoje, onde a gente vai, na igreja, hoje nós vamos juntos, nós participamos da missa juntos, nosso filho serve como coroinha. Meu esposo vai e me acompanha nos meus encontros, nas minhas reuniões, nos movimentos da igreja. Ele não participa, mas ele está sempre comigo, ele está sempre me apoiando. As missas hoje a gente vai, a gente reza unido, de mãos dadas. Então eu aprendi como ser uma família de Deus. Excluímos várias coisas do mundo que fazia mal para a gente, que influenciava negativamente a nossa casa, a nossa família. Nosso filho é uma bênção, se acalmou, agradece todos os dias, porque ele também rezou junto comigo, ele também pediu pela restauração da nossa família. E isso, ele vê hoje nossa família junta, nossa família unida, restaurada, aumentou muito a fé dele, moldou ele ainda mais dentro da igreja, querer servir. Então, é gratidão, gratidão. Parece pouco tempo, 9 meses que eu passei no deserto. Meu esposo também passou o deserto dele. Não foi fácil para ele. Foi muito difícil. Mas hoje eu olho para trás e vejo que foram os 9 meses mais sofridos que eu tive na minha vida. Mas foi os melhores 9 meses também, ao mesmo tempo. Porque em 9 meses Deus transformou completamente aquela esposa rixosa, briguenta, reclamona, transformou meu coração. Hoje, em primeiro lugar, é Deus na minha vida, não é meu esposo, porque eu fazia tudo para ele, tudo em torno dele. Depois era Deus, hoje não, hoje é Deus em primeiro lugar. E Deus vai acrescentando tudo que a gente necessita, Deus vai ensinando. Não foram todos os dias perfeitos, mas nos dias mais difíceis, Deus me deu sabedoria. Deus permitiu eu não cometer os mesmos erros que eu cometia. E meu esposo voltou também completamente transformado. Muito mais carinhoso, dedicado, amoroso, sem palavras. Me apoiando ainda mais nas minhas decisões, no meu servir à igreja. Então eu olho para trás e vejo que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada joelho doendo de tanta oração, valeu a pena, porque Deus ouviu, Deus viu o meu desejo de restaurar minha família. Então eu só tenho a agradecer, agradecer. Todo o tanto que eu agradecer durante o resto da minha vida não será o suficiente
de quanto eu sou grata a Deus, sou grata pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho para mostrar a verdade, mostrar os meus erros, mostrar o caminho de Deus, o caminho para chegar até Deus. Enfim, é só gratidão, gratidão, gratidão. E eu desejo que cada um que ouvir essa mensagem se encha de esperança, persevere, não desista. Pode ser mais tempo ou por menos tempo do que eu, mas Deus está preparando cada detalhe, Ele é maravilhoso. Ele fez muito, muito além do que eu pedi, do que eu imaginava, do que eu pensava ser possível de se viver. Hoje minha casa é de paz, é de alegria, é de oração. Então, não desista, siga firme. Por mais que esteja difícil, eu sei que existem situações muito mais difíceis do que a que eu passei, mas Deus dá forças. Deus prepara, Ele está preparando. E é através de você, das suas orações, que Deus vai restaurar. Ele vai restaurar, porque Ele é um Deus de família. Ele acolhe cada lágrima. Então eu vejo que cada lágrima, cada dia sofrido, cada dia que se passa e a gente pensa que não tem mais jeito, tudo isso vale muito a pena, porque os frutos são maravilhosos. Hoje eu olho o rostinho da minha filha e só tenho a agradecer, porque eu não imaginava que seria tão maravilhoso. Eu não imaginava que em tão pouco tempo tudo ia se transformar. Não é perfeito, porque o inimigo está aí, ele tenta desestabilizar a gente. Minha gravidez não foi uma gravidez fácil. Tive muitas complicações, mas com muita oração, com muita alegria em estar passando por isso. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vencemos. E cada dia é um novo recomeço. Cada dia é uma oportunidade de agradecer a Deus, de viver os planos de Deus, que Deus permite a gente cada dia recomeçar, fazer tudo diferente daquela esposa que eu era. Então, eu peço a vocês, não desistam. Em nome de Jesus, não desistam, porque Deus é um Deus de família. Eu não contei todos os detalhes, porque são muitas coisas, ia ficar muito extenso. Enfim, já estou muito atrasada com esse testemunho, muito atrasada mesmo. E Deus tem me cobrado, tem me cobrado. Então eu espero que sirva de exemplo para vocês não desistirem, perseverarem, porque Deus vai fazer, Deus vai restaurar. E é dia a dia, é um processo. Eu acredito que a gente nunca está pronto, nunca está perfeito. É um processo de todo dia. A gente não se afastar de Deus, a gente não abandonar nosso propósito, porque Deus faz. Deus faz. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um. Desejo ouvir muitos testemunhos de famílias restauradas, porque essa é a vontade de Deus. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Até mais.